Olha, vamos continuar no assunto então agora para falar sobre os desafios e as preocupações nessa nova etapa de exploração. A gente conversa agora com Christian Della Justina, geólogo, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Boa tarde, Christian. Obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Eu queria começar perguntando ao senhor se mesmo com essa autorização, licença, do IBAMA, ainda há risco de impacto ambiental? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, a legislação brasileira, ela prevê que qualquer empreendimento que tenha algum impacto ambiental ou algum potencial de poluição, ele deve passar pelo processo de licenciamento ambiental, né? Então, no caso agora, a Petrobras obteve uma licença para perfuração, né? Ainda para pesquisa. A gente confunde um pouco, às vezes, o termo exploração. Na mineração, ela significa pesquisa. Não vai ser retirado ainda o petróleo de forma comercial, né? Então, essa é uma primeira etapa para a pesquisa. Em se confirmando a existência de petróleo em volumes viáveis, se abre uma outra fase do licenciamento, né? E aí, novamente, vão ser avaliados todos os riscos do ponto de vista social, socioeconômico, ambiental propriamente dito, né, relativo à fauna, à flora e ao ambiente físico também da região. Por que essa região preocupa tanto, né? Ambientalistas falam sobre uma região sensível e por que essa preocupação? A gente acha que pode avaliar dentro de dois espectros, né? Um mais macro, né, de política global, né? Então, a gente está investindo ainda no combustível fóssil, né, que é o petróleo, em detrimento às fontes alternativas. Esse é um aspecto mais global, né? E além de assim, sempre a mineração, ela está com a mineração. O que é a mineração, né? O petróleo é um tipo de mineração. Ela está sempre associada, ela é uma anomalia geológica, né? Algo que tem ali que não tem na maior parte das áreas. E acaba que o ecossistema é um reflexo dessa anomalia geológica, né? Então, a mineração ela sempre está associada a ambientes mais raros, com espécies endêmicas, né? Então, ali é a foz do Amazonas, né? Então, se ela recebe uma quantidade de sedimentos, ela tem um ambiente ali peculiar, né? Que provavelmente só ocorre naquela região. Então, esse é um risco, né? Agora, no processo de licenciamento ambiental, tudo isso tem que ser discutido inclusive com a sociedade, né? E medidas de mitigação, né, de segurança e de compensação, né, precisam ser muito bem detalhadas, né? Então, assim, todo empreendimento desse porte, né, ele vai ter um impacto ambiental e por isso que ele é enquadrado como passível do processo de licenciamento ambiental. E aí a sociedade, os órgãos, né, competentes, como o IBAMA, as secretarias de meio ambiente estaduais, elas precisam colocar isso na balança, né? E para que todos esses impactos, esses riscos ambientais, eles se convertam em melhorias para a sociedade que vive ali na região, né? E no Brasil como um todo, né? Considerando o porte do empreendimento. O governo, inclusive, fala a respeito disso, né? Que esse projeto pode gerar emprego e desenvolvimento. E dá para equilibrar isso com a preservação? A Petrobras ela é referência em tecnologia de exploração, né? E acredito que ela vai investir, né? E ela tem atendido aí nessa negociação com o IBAMA, né? Haja visto até uma exigência nova que foi feita, né? E só por isso foi concedida a licença. Eu acredito que ela tem a tecnologia suficiente para garantir a segurança, né? Para estar preparada para algum eventual acidente, algum impacto mais significativo. E acredito que isso vai gerar uma cadeia produtiva muito importante para a população da região. E quando a gente fala de exploração,
né, e risco ao meio ambiente, o IBAMA é rigoroso. Qual é o processo disso para chegar e, inicialmente, né, dar o aval, essa licença, como o senhor trouxe aqui, essa primeira etapa para pesquisa, mas aí depois começa, né, perfuração, todo esse trabalho mesmo efetivo. Mas há uma estratégia rigorosa nesse estudo para, então, começar ou não os trabalhos. Exatamente, né? Começa um processo, né? O licenciamento de grandes obras ele se dá em 3 fases, né? Uma licença prévia que ela avalia a sustentabilidade, né? Daquele tipo de empreendimento naquele lugar. Então, é uma licença prévia, né? Nesse momento é feito um estudo de impacto ambiental e aí esse estudo ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Então tem biólogos, geólogos, sociólogos, advogados, né? Uma equipe aí que vai avaliar todos os aspectos, primeiro das características atuais, né? De como está que é o que a gente chama de diagnóstico ambiental, e se faz depois um prognóstico, né? Com a instalação dos empreendimentos, o que muda na vida das pessoas, o que muda na fauna, na flora do ambiente ali marinho, né? E aí se cria medidas dentro desse estudo, né, tendo a noção do como está e como vai ficar, né, se propõe medidas de mitigação, né, que é a redução dos impactos ambientais, e medidas também de monitoramento, né, de qualidade da água, monitoramento da fauna. Né, nesse momento se conhece bastante, né, se gera muita informação, e depois também as compensações ambientais, né, que são percentuais do valor da obra, né, que vão aí beneficiar ações de preservação do meio ambiente na região. Depois a gente vai para a licença de instalação, onde vem os projetos executivos, né, e só então que de fato a companhia vai poder fazer as demais perfurações, e depois vem uma terceira fase, que é a licença de operação. E aí sim começa a se explorar de forma comercial o petróleo. É um processo rigoroso e também demorado, né? Longo, não é um complexo, processo curto. Isso. Sim. Envolve participação da sociedade, né? Audiências públicas, oitivas com as comunidades. Sim. A gente tem falado muito sobre a COP30, né, que vai acontecer no mês que vem lá em Belém do Pará. O senhor acha que essa decisão ela pode prejudicar a imagem do Brasil nas discussões sobre clima e meio ambiente, ou por ser uma etapa ali inicial de um processo de estudo do local, pode não interferir? Eu acho que fica um pouco incoerente, né, muito na linha do discurso, né, o que o governo está levando para a COP30. Né? Se ele está levando um discurso de mudança de matriz energética, né? De redução do consumo de combustíveis fósseis, vai ficar um pouco constrangedor, né? Porque a gente está investindo, né, num combustível fóssil que né, gerador de gases de efeito estufa, né, que acabam contribuindo com as mudanças climáticas. Então, acho que fica uma situação um pouco incoerente. Né? Precisa ter a população assim de olho, né? Em todo esse, não só no discurso, mas também no trabalho que está sendo realizado nesta primeira etapa. Eu acho que os negociadores, né, brasileiros aí deveriam tentar mostrar, né, essas questões que a gente conversou aqui. A questão da segurança do empreendimento, né, das melhorias que a região amazônica, né, precisa, né, o desenvolvimento que ela precisa ter, né, com relação ao emprego, renda e todas as demais aí, questões de desenvolvimento humano. Né. Eu acho que se o governo tiver esse discurso, né, não só um discurso apenas para parecer, para pegar bem, né, com as questões ambientais, ele vai ter mais sucesso. Della Justina, geólogo, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Poder Expresso desta segunda-feira. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.